Agora é importante a gente entender uma coisa. Hoje em dia, muita gente não compreende o que é que significa isso. Muita gente não compreende o que é essa liderança. Por causa desse mau entendimento das pessoas, tanto de homens como de mulheres, há muito prejuízo nas famílias hoje. Primeira coisa que a gente vê acontecendo, muitos homens não compreendem o que é que significa ser um líder na casa. Eles acham que liderar, que ser o cabeça, é uma liderança opressora, como se fosse um ditador. Tipo assim, olha, eu sou o cabeça, eu mando e você me obedece. Eu digo e você tem que fazer porque quem manda aqui sou eu. Eu sou o líder aqui, eu sou o cabeça. Isso é um tipo de liderança não cristã, que não está de acordo com a vontade de Deus. Isso é um tipo de liderança de um ditador, de alguém que não tem amor, de alguém que gosta de oprimir as pessoas, que gosta de humilhar as pessoas. Isso é um exagero na liderança que Deus deu ao homem. Deus não deu a liderança para o homem para ele oprimir a mulher, para ele menosprezá-la, para ele humilhá-la, para ele fazer pouco dela, para ele tratar ela como se fosse uma escrava, uma empregada, uma serviçal, que vive para poder servi-lo, para fazer todas as suas vontades e os seus querer, e que se ela não obedecer, ela está sendo insubmissa. Ela tem que obedecer todos os seus caprichos e desejos, e independente de ser vontade de Deus ou não, ela tem que estar ali sempre pronta para fazer tudo o que ele quer. Porque ele acha que ele é que manda, que ele é o cabeça, então ela tem que sempre baixar a cabeça e nunca questionar nada. Não é esse tipo de liderança que a Bíblia está falando aqui. Por causa desse mau entendimento também, e pelo fato de muitos homens não saberem exercer essa liderança, tem muita mulher revoltada nas famílias e acaba não entendendo o seu papel de auxiliadora e acaba não querendo se submeter à liderança desse homem, porque ele é um truculento, um cavalo, parece um animal que não sabe tratar a mulher com amor, e naturalmente a mulher foge da submissão a essa liderança. E ninguém quer se submeter a uma liderança desse jeito. Alguém que trata mal, que fala com grosseria, que não tem educação, que não tem amor, que não segue os princípios de Deus. Então muitas mulheres hoje estão revoltadas com os homens. E até o movimento feminista que a gente vê hoje no mundo, da mulher querendo ser igual ao homem nos papéis, não no sentido de valor, porque em valor elas são iguais, mas muitas mulheres hoje querem ser iguais nos papéis, exercer a mesma função que o homem exerce. Muito disso é por causa da revolta que as mulheres têm pela maneira como os homens a tratam, porque tratam tão mal, com tanto machismo, que isso acaba fazendo com que as mulheres se revoltem e vão para um outro extremo e não querem nunca se submeter aos seus maridos e reconhecer a liderança deles. Agora, se eles exercerem uma liderança do jeito que Jesus ensina, que é a maneira como a gente vai ver aqui, como é que é essa liderança que o homem tem que exercer, se eles exercerem a liderança desse jeito, com certeza as mulheres vão ter muito mais prazer de se submeter a uma liderança sim, e a casa vai ter muito mais harmonia. Então é importante que os homens compreendam essa vontade de Deus, como é que é essa liderança. Primeira coisa, essa liderança não é baseada na opressão, mas no serviço, tomando como exemplo a liderança de Cristo. A gente vê no mesmo versículo 23, que diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, como foi que Cristo exerceu a liderança dele na igreja, com os seus discípulos, quando estava aqui na terra? Jesus nunca oprimiu ninguém. Jesus nunca humilhou. Jesus nunca tratou como um ditador. Jesus ele sempre tratou com amor. E a sua liderança era baseada no serviço. O que Jesus mais fez foi servir as pessoas. A sua liderança era uma liderança de serviço, onde ele se entregava para servir, para se doar, para fazer o bem às pessoas. A função dele de Salvador é uma função de liderança baseada no serviço. A sua função de salvar a humanidade foi um serviço que ele prestou à humanidade. Foi o maior serviço que ele prestou.
Ele deu a sua vida como oferta para a salvação de muitos. E foi assim que Jesus liderou as pessoas, servindo-as, procurando o bem delas, procurando tratá-las com amor e com dedicação. Então a primeira coisa, a liderança do homem não é para oprimir, não é para machucar, não é para mandar. A liderança do homem é para servir a mulher, é para abençoar a vida da mulher, é para que a mulher se torne tudo aquilo que Deus deseja que ela se torne, para que a própria família cresça, seja abençoada, seja uma família próspera em todos os sentidos. Se ele exerce uma liderança servindo, todos aqueles que ele lidera vão ser abençoados e vão crescer baseado nesse serviço, assim como Jesus fez. Jesus passou a vida dele toda servindo, enquanto ele curava, enquanto ele fazia milagres, enquanto ele fazia o bem, enquanto ele aconselhava as pessoas, quando ele ajudava as pessoas, quando ele alimentava as pessoas, quando ele morreu na cruz. Em tudo isso ele estava exercendo a sua liderança como mestre, mas era uma liderança de servir, de se doar. Se os homens hoje entendessem que eles são chamados como líderes, não é para mandar, para as mulheres servirem a eles como empregadas, mas que eles, como líderes, venham servir a sua mulher e aos seus filhos, para que a sua mulher e os seus filhos sejam uma bênção, se tornem tudo aquilo que Deus deseja para eles, para que a família vá bem, para que a família cresça, para que a família seja abençoada. Se os homens entendessem isso, as famílias hoje eram outras. Se os homens entendessem que Deus colocou eles ali como líder, para que eles possam servir a sua família, para que eles possam abençoar a sua família. Foi assim que Jesus fez em toda a sua vida. Outra coisa que a gente vê também, que essa liderança é exercida em amor. É uma das principais características da liderança do homem, é que é uma liderança exercida em amor. O amor é a base de tudo na vida cristã. E não podia ser diferente na família, inclusive na liderança do homem. Se o homem exercer uma liderança sem amor, ele vai estar falhando na sua posição como líder diante de Deus. A sua liderança tem que ser uma liderança baseada em amor. O amor de Deus no seu coração tem que motivar todas as suas atitudes, tudo aquilo que ele faz, a maneira como ele trata a mulher, a maneira como ele trata os filhos, a maneira como ele se comporta como líder. Se as suas atitudes não forem baseadas em amor, ele está falhando como líder. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que sem amor a gente não seria nada. De nada valeria tudo que a gente faz. E o próprio Jesus, tudo que ele fez motivado por amor. Era o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Aquele amor que faz o bem, mesmo quando a outra pessoa não lhe faz o bem. É aquele amor que leva você a se doar, mesmo quando o outro não agradece ou não se doa de volta, você mesmo assim se doa. É aquele amor que está sempre pronto a ajudar, a abençoar, a ser bondoso, misericordioso, gracioso, a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para que a outra pessoa seja abençoada, para que a outra pessoa seja feliz. Esse é o amor. A gente vê aqui no versículo de número 25 de Efésios o seguinte: maridos, amai vossa mulher. Olha que Paulo dá uma ordem aqui. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só o que Paulo diz aqui. Maridos, amem a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. É uma ordem que Paulo dá. Ele não está dando uma opção para o marido, ele está dizendo, olha, você é o cabeça, ame a sua mulher, trate ela com amor. E aí ele se baseia essa ordem dele em quê? No exemplo de Cristo, quando ele diz, como também Cristo amou a igreja. Então Jesus amou a igreja. E qual foi a maior prova de que Jesus amou a igreja? Como diz aqui, ele se entregou por ela. Jesus amou tanto a igreja que ele deu a vida dele
pela igreja, pela sua noiva. Mesmo quando nós não estávamos nem aí para Deus, quando a gente nem se preocupava com Deus e obedecer a Deus, mesmo assim Jesus nos amou. Quando nós éramos inimigos, Jesus mesmo assim entregou a vida dele por nós, se sacrificou, se humilhou naquela cruz, sofreu tanto, tudo isso porque nos amou, mesmo a gente não o amando, mas ele se entregou para nos salvar. Isso foi a maior prova de amor daquele que é o cabeça da igreja, que a sua liderança foi baseada em amor. Ele se entregou pela igreja. E aí, é uma coisa que os maridos deveriam se perguntar, né? Você está realmente amando a sua mulher? Você está realmente se entregando por ela? Você está realmente dando a sua vida pela sua mulher? Você tem se sacrificado por ela? Você vive em função de abençoar a vida dela, de querer ver ela bem, de querer ver ela feliz? Ou você não está nem preocupado como é que ela está, como é que ela vive, como é que ela anda, se ela está bem, se ela não está bem, se ela está seguindo a Deus, se ela não está, se a família está bem ou não? Porque tem muito marido que ele só se preocupa consigo mesmo. Se ele está bem, ele nem se importa se a família está bem, se a mulher está bem. O amor dele é egocêntrico, ele só ama a si mesmo. Mas ele acha que é o cabeça, ele acha que é líder. Ele não está sendo um líder de fato, ele não está sendo um cabeça de fato, porque ele não está amando. Quando você não ama, você não está exercendo a liderança do jeito que Cristo deseja que você exerça. O versículo 28 também diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ou seja, o marido tem que amar a sua mulher do jeito como ele ama a si mesmo. Ah, se os homens parassem para olhar para si mesmos e pensar, será que eu amo a minha esposa do jeito que eu me amo? Será que do jeito que eu me preocupo comigo, com as minhas necessidades, eu me preocupo com ela? Se ela está bem, se ela não está? Porque esse é o amor. É o amor que leva você a olhar para sua mulher do jeito como você olha para você. Porque não há ninguém que despreze o próprio corpo, a própria vida. Então, se você ama a si mesmo, você tem que amar aquela que é uma só carne com você. Isso é a liderança que Paulo fala aqui. É uma liderança exercida em amor. É aquele amor de Deus no coração da pessoa, o amor de Cristo dentro da pessoa, aquele amor incondicional. E aí, os maridos deveriam refletir, né? Será que eu realmente amo a minha esposa?